Depois desse show aqui, né, desses livros maravilhosos, a gente vai pedir essa inspiração aí desses alunos da evangelização infantil, que tanta alegria trazem para os nossos corações, para a gente conversar um pouquinho sobre essas obras que foram psicografadas aqui na casa de Manuel Felipe Santiago. Hoje nós vamos falar do tema Tudo que o homem semear, isso também ceifará, que é a lei de causa e efeito, e a nossa principal diretriz vai ser o livro Verdades da Vida Além da Vida, esse livro lindinho que veio aqui andando agora e falando sozinho, né? Então, primeiramente, a gente quer agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, agradecer a equipe do livro pelo convite. O Manuel Felipe Santiago, ele exala amor em cada canto da casa. Isso é fato. E esses livros psicografados aqui na casa, eles exalam amor em cada palavra. Então, eles são a expressão escrita do que acontece aqui nesse centro. E é muito maravilhoso poder ter acesso a essas obras que nos convidam a reflexões tão profundas e nos nutrem com o amor que a gente precisa tanto nesses dias. Está faltando amor, né, gente, em tudo que a gente vê por aí. E esses livros, eles são uma fonte inesgotável de amor. Então, a gente vai convidar vocês para beber dessa fonte hoje conosco e trocar ideias sobre esse livro, Verdades da Vida Além da Vida. Quem quiser falar, perguntar, comentar, fica à vontade, por favor. Então, nós vamos falar de lei de causa e efeito. Então, nós trouxemos ali Allan Kardec na pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Ele nos diz: a lei de causa e efeito tem reservado aos que não têm conseguido ajustar-se ao bem angústias, dores e frustrações. Logo abaixo, Santo Agostinho, no próprio Livro dos Espíritos: perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Parafraseando, então, Santo Agostinho, trazendo a reflexão de Allan Kardec: se nós desencarnássemos agora não, gente, daqui a pouquinho, se nós desencarnarmos essa noite e formos para o plano espiritual, nós temos algo a temer? Nós temos que temer o olhar de alguém? Um espírito amigo aqui na casa, uma vez por meio de uma cartinha psicografada, disse que quando a gente vai para o plano espiritual, a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse sem roupa. Porque na nossa tela mental parece uma tela de cinema. Tudo que a gente pensa, o outro está enxergando também. Nos vendo nessa situação, é a pergunta que nós vamos nos fazer durante essa apresentação aqui. Nós teríamos algo a temer? Os nossos pensamentos estão cheirosos? Os nossos pensamentos estão alinhados ao bem? O nosso coração vibra no bem? Ou nós temos algo a temer se desencarnássemos agora? Não precisa responder, nós vamos tentar responder essa pergunta durante a nossa reflexão aqui de hoje. A nossa diretriz central é o livro Verdades da Vida Além da Vida. Alguém aqui já leu o livro? Ótimo. Quem não leu ainda, fique à vontade para comprar na livraria ou pegar na biblioteca. Imperdível. O que esse livro traz para a gente? Primeiro, ele foi publicado em setembro de 2009. Então, quantos anos? 10 anos atrás. O que ele traz? Testemunhos de espíritos diversos sobre os seus processos de desencarne. Então, os espíritos vêm contando histórias de como eles desencarnaram. Existem espíritos que contam que o seu respectivo corpo foi cremado, como é essa percepção do espírito do outro lado da vida. Alguns, que nós vamos comentar aqui, que foram vitimados pela bala perdida. Tem várias histórias diferentes, vários testemunhos que são compartilhados conosco. E uma coisa muito importante, gente: os nomes e as regiões são fictícias para preservar os espíritos comunicantes e os seus familiares encarnados. Para a gente não ler e pensar assim: eu estou achando que isso aqui é um primo distante da minha tia. Então, essa descrição é importantíssima para o próprio processo educativo daqueles que estão lendo a obra. Ok? Na página 14, a gente encontra o seguinte trecho: a humanidade, nossos irmãos, todos estamos vivendo momentos tão intensos. A obra vai ajudar os coraçõezinhos aflitos. Está lá na
Então, em 2019, estava lá testado. A humanidade está vivendo momentos intensos e essa obra vai ajudar os corações aflitos. 10 anos se passaram, correto? 2009 a 2019, uma década. E aí a gente se pergunta, como está a humanidade? Nessa década que se passou, como está a nossa humanidade? Vamos dar um panorama rápido aqui, sem pretender esgotar o status atual da humanidade, mas só para a gente ter noção e ter ideia de alguns dados importantes da nossa humanidade hoje. Vamos lá. Nós pegamos aqui algumas manchetes representativas do status da humanidade nos últimos 10 anos. Vamos trazer aqui para vocês alguns dados que marcaram esses últimos 10 anos. Olha só. Gripe H1N1 em 2009 matou mais que o estimado. Olha os números aqui, ó. Coisas que nos assustam um pouco, né? Especialmente quando elas estão fora do nosso controle. Aqui diz que a pandemia de gripe H1N1 pode ter deixado um número aproximado de quase 500 mil de mortos. Ok? Essa notícia é de junho de 2012. Drama da fome devastou o Chipre da África em 2011. Portal G1, lado de 20 de dezembro de 2011. Fome, né? Uma coisa que a gente acha que hoje a gente já teria vencido. Olha os dados que a notícia nos traz, gente. Que coisa séria. A região da África em 2011 passou por uma das piores crises de fome da história, que provocou a morte de milhares de pessoas. A Somália foi o país mais atingido. Cerca de 3,7 milhões de pessoas foram atingidas pela fome. Essa notícia não é de 1900 e bolinha, não. Ela é de 2011. Vamos avançar aqui, ó. Depressão cresce no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Brasil tem maior prevalência na América Latina. A notícia é de 2017. Olha os dados, olha os títulos do Brasil. A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da OMS. Em 10 anos, o número cresceu quase 20%. E aí, em relação ao Brasil? No Brasil, quase 11 milhões e meio de brasileiros sofrem desse problema de depressão. Em relação à ansiedade, o Brasil é recordista mundial. Quase 10% da população sofre com o problema. Ao todo, quase 20 milhões de pessoas. Brasil recordista no mundo. Em ansiedade, um dos maiores em depressão. Esses são os últimos 10 anos. Aumenta o número de acidentes aéreos fatais em 2010. Todo mundo está com o voo marcado para essa semana, gente? Vamos assim mesmo, tá? Vamos firme. Notícia de 2011. E a última aqui que todo mundo acompanhou, como se tivesse um parente passando por isso. Meninos presos em caverna na Tailândia. Morte de mergulhador por falta de oxigênio expõe os riscos do resgate. Quem não se comoveu com essa história? E aqui a gente vê que a lei de atração é perfeita. Os meninos estavam treinando futebol. Começou a chover e eles foram para uma caverninha esperar a chuva passar. E viveram quase 15 dias presos em uma caverna. Acompanhar as notícias do resgate na Tailândia dava falta de ar. E eles saíram de lá. Nós vamos ver isso aqui durante a nossa reflexão. Aí a gente pergunta, como estão os nossos corações? Como estão os nossos corações? Ainda aflitos? Então, de 2009 para 2019, passaram-se 10 anos, passou-se uma década. A aflição está aí. Concordo com vocês nas nossas reflexões que muitas dessas questões nós não temos controle, entre aspas. Mas nós precisamos estar cientes da lei de causa e efeito. Nós precisamos estar preparados para os obstáculos, para as dificuldades que abraçamos nesta encarnação. E essa perfeição que é a ação e a reação. É isso que nós vamos convidar aqui vocês a refletir conosco. E é isso que traz o livro Verdades da Vida Além da Vida. Só que nós vamos propor uma outra visão, uma visão adicional. Além de todos
Em quaisquer testemunhos que vocês leiam, o convite é a reforma íntima. Então nós vamos propor a vocês que durante esse nosso estudo a gente faça essa reflexão. O que esses testemunhos aqui vão nos ensinar, vão nos convidar sobre essa reforma íntima que cabe a cada um de nós, na nossa intimidade, na sensibilidade da nossa encarnação. Aqui diz no livro: e assim segue a humanidade, o próprio livro Verdades da Vida, vivendo momentos cruéis, numa distonia de sentimentos. Chefes de Estado, subordinados, empresários, funcionários não operam dentro de uma coerência de raciocínio. Nós sublinhamos a palavra coerência porque é algo que nós temos que chamar para nós, para o nosso dia a dia. Nós somos coerentes com a doutrina espírita das nossas atitudes? Em quaisquer lugares que nós estejamos, no ambiente de trabalho, na família, na rede social, nós somos coerentes com os valores que nós estudamos na Casa Espírita de Manuel Felipe Santiago ou em qualquer outra casa religiosa? Vamos fazer algumas perguntas e vamos buscar algumas respostas. Cada um no seu mundo, na sua individualidade, esquece que somente um todo harmonizado poderá alimentá-lo de forma saudável. Então, a mudança que a gente espera começa dentro de cada um de nós. Isso aí é uma frase que nós conseguimos já absorver intelectualmente. Mas e no âmbito do sentimento? Nós absorvemos essa frase? Nós estamos transformando o nosso mundo individual para que isso ecoe no nosso planeta Terra? Vamos lá, pessoal. Eles continuam dizendo: não podemos descuidar do que devemos fazer, nós, e do que nos compete realizar, seja no pequeno reduto familiar, seja no círculo mais amplo da sociedade. E aqui, quando a gente fala sociedade, a gente vai falar com vocês mais uma vez. A sociedade hoje ela está muito virtual também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como está o nosso comportamento no meio virtual? É o que nós comentamos agora. Correntes de WhatsApp que se espalham com uma facilidade enorme. Às vezes comentários negativos que deixam as pessoas para baixo. Será que nós podemos entrar nessa sintonia e entrarmos nessa corrente de divulgação de mensagens menos boas? Nas redes sociais, no compartilhamento de informações no Facebook, nós estamos na sintonia de testemunhos, de postagens menos boas? A gente tem que prestar atenção nisso também, porque o nosso meio social inclui cada vez mais esse ambiente virtual. O trabalho é força da vida, em que as energias doadas serão revertidas e multiplicadas para que este trabalho continue. Então, o convite que nós vamos fazer hoje é para trabalharmos. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Um trabalho diferente, que vai ser a reconstrução da nossa própria individualidade, cada vez mais harmonizada com os preceitos do Espiritismo. Para isso, o que nós vamos fazer aqui? Nós trouxemos alguns casos, 5 casos, que nós vamos resumir de maneira bem sucinta, porque maiores detalhes vocês conferirão no livro, e que vão trazer para a gente reflexões para a nossa própria vida. Então, quando nós formos analisar aqui o desencarne do Maurício, que está no livro Verdades da Vida Além da Vida, ele faleceu aos 11 anos por uma bala perdida. Nós vamos entender o que ele nos traz, que pilar que ele nos traz, para nos auxiliar na nossa reforma íntima. Da mesma forma, a Celina, que desencarnou aos 20 anos, motivo que ela coloca no livro, drogas e aborto. Nós vamos refletir junto com ela o que ela pode nos trazer para que o nosso processo evolutivo transcorra de uma maneira mais tranquila e mais afinada com a doutrina. Da mesma forma, a Marta, que desencarnou aos 25 anos por overdose, a Maria Elvira, que desencarnou aos 42 por septicemia, infecção generalizada, e a Elza, que desencarnou aos 84 anos por um motivo não declarado, que a gente vai ver aqui mais para frente. Enxugamos essas historinhas e trouxemos alguns aspectos aqui para a gente refletir, tá bom? A análise da
Então nós vamos desde a infância até terceira idade ou melhor idade, para a gente ver que esses processos de desencarne, eles transcorrem independentemente da idade, né, gente? Também não é novidade para nós. Mas cada um tem uma história, cada um tem um motivo. Vamos começar então aqui com o Maurício. O que ele nos traz? O Maurício, quando desencarna aos 11 anos, ele narra o processo de desencarne dele e ele já nos traz uma importante dica: a importância da evangelização infantil. Vamos lá. Maurício desencarna aos 11 anos no Rio, vítima de bala perdida. Achei um ambiente um pouco diferente para ser bala perdida. Rio de Janeiro. Até agora, perambulava aflito, vivendo e revivendo a mesma situação. Nós não temos exatamente aqui conosco a data em que ele trouxe, que a equipe espiritual trouxe a história dele. Mas vamos considerar vamos considerar a data de 2009, tá bom? Então ele desencarnou em 1998. Até agora, vamos considerar 2009. Ele perambulava aflito. Passava a maior parte dos seus dias nas ruas, próximo do local onde morava no morro. Mas não ia para casa. Não gostava do padrasto, por quem sentia uma grande aversão, e adorava a mãe. E por isso sofria muito. Amor, né, gente? Saudade. A gente acha que só a gente que fica do lado de cá sente saudade, né? Ele perambulando durante todos esses anos, atraído por um amor de mãe. Ele tinha saudade da mãe. E ainda muito confuso com o que tinha acontecido. Hoje, conseguimos finalmente ajudá-lo. Isso é a equipe socorrista dizendo. Ficará aqui conosco. E aos poucos será evangelizado pela equipe da casa. E assim buscará novos caminhos. Quando nós lemos esse testemunho, é óbvio que nessa história a gente consegue tirar várias reflexões em vários aspectos da doutrina. Mas salta aos nossos olhos a necessidade da evangelização. Quando a gente vê esses meninos lindos entrando aqui vestidos de livro, o nosso coração se emociona. São crianças que já estão afinadas com a percepção de que a morte não é o fim. E isso é um grande consolo. Vamos ver esse trecho aqui, ó, que nós trouxemos para vocês, porque é uma pergunta que muitas pessoas já nos fizeram. A nossa casa, para quem não conhece, tem evangelização infantil até para bebês. E muitas pessoas perguntam, mas para bebê? O bebezinho não consegue nem reconhecer as pessoas, não consegue nem falar. Por que evangelização infantil para bebês? E a gente dá um passo atrás. Por que ainda dentro da barriga da mãe? E aí vejam só. Sob a perspectiva do evangelizando, do aluno. Esse livro é um livro muito lindo, que nós estudamos aqui na casa. E a Aninha, que é uma desencarnada, que era professora de evangelização, pergunta ao mentor: Senhor Lúcio, como se processará em crianças tão pequenas a fixação do tema? Nos bebês, nas crianças mais novas, nos Maurícios, que chegam aqui na casa de Manuel Felipe, como que se processará? E olha o que Lúcio diz. O conteúdo moral da aula será fixado de maneira indestrutível nos arquivos psíquicos do espírito. Para isso existe um grande trabalho dos servidores do nosso plano espiritual. E um esforço íntimo do próprio espírito, aliado à boa vontade do evangelizador. Pode ser que o aproveitamento prático desse conteúdo não possa ser medido ainda. Não tem como você chegar, né, para o bebezinho e dizer o que você aprendeu na aula hoje. Então a gente não consegue medir esse aproveitamento prático. Mas ele torna-se tesouro do céu, gravado nos arquivos desse espírito. Essa mensagem está na Evangelização do Mais Além, do Lúcio de Abreu, espírito, e Janaína Farias, médium. Contar para vocês um testemunho. Nós fazemos parte aqui da casa do grupo de evangelização infantil. Num belo dia chega uma menininha linda, de 4 para 5 anos. De vestido e arquinho no cabelo, vem ela saltitante para evangelização. Ela chega na aula, tira o arquinho, na minha frente, fala assim: Tia Gabi, olha só. Tuf, jogou o arquinho no chão. Sabe o que é isso aqui? 4 para 5 anos. Lei da gravidade. Toda a aula de evangelização foi alterada. Primeiro que dá um aperto no coração da evangelizadora, né? Recordando o que é lei da gravidade.
A menininha de 4, 5 anos já sabia o que é a lei da gravidade. Se eles estão vindo tão preparados intelectualmente, é preciso fornecer também o material didático para o sentimento. Vejam só o que a gente encontra aqui para os pais e para os orientadores. Tios, primos, membros da família, amigos. Que orientação os amigos espirituais dariam aos pais espíritas com relação ao encaminhamento dos filhos à escola de evangelização nos centros espíritas? Não sei se todos aqui são pais, mães, tios ou tias, mas certamente convivem com crianças em algum grau. Qual é a orientação que os espíritos, e nesse caso Joana de Ângeles, dá para os pais e para os orientadores? Divaldo diz: informa-me, Joana, que na condição de pais e orientadores, temos a preocupação de oferecer a melhor alimentação aos filhos e aos nossos educandos. Pai compra alimento vencido para o filho? Não. O que a gente quer para os nossos filhos e para as nossas crianças? Sempre o melhor. O melhor do alimento, o melhor círculo de amigos. Que preocupação que a gente tem com os coleguinhas que eles estão convivendo. A melhor roupinha, melhor no sentido de mais confortável, daquela que vai trazer para eles um conforto de movimento, para que eles cresçam no aprendizado. Aos melhores professores dentro da nossa capacidade de renda. Como está o processo de aprendizado deles na escola do mundo? O mais eficiente médico e medicamentos. Os melhores meios para a manutenção da vida. E aí prossegue Divaldo: encaminhá-los na profissão que eles escolham. E a gente tem uma preocupação muito grande disso, especialmente quando chega a pré-adolescência, que as coisas estão tão confusas, tantas opções. É natural que também tenhamos a preocupação maior de atendê-los com a melhor diretriz para uma vida digna e para um porvir espiritual seguro. E esta rota é a doutrina espírita. Portanto, encaminhemos-los às escolas de evangelização no centro espírita, ou do contrário, não estaremos cumprindo com as nossas obrigações. Divaldo comenta esse relato de Joana de Ângeles em 1982. Muitos de nós não havíamos nem nascido nessa encarnação. E ele já havia alertado os pais. Gente, o retorno é incrível. Nesse último sábado nós estávamos aqui na aulinha de evangelização. A sala muito agitada. Tinha um menininho específico que estava inspiradíssimo na agitação. Todos conversando, rodando no ventilador, aquela alegria maravilhosa, o calor, muitas novidades. Até que um menininho levanta a mão. Por favor, fulano, pode ficar à vontade. Tia Gabi, eu gostaria de falar uma coisa. Fique à vontade. Gente, ele falou para a turma, grito não se para com grito. Mais do que a fazer atividade aqui, colorir Jesus, temos que dar o exemplo da gentileza. Pronto. Pode encerrar a aula, vai satisfeito para casa. Aquilo já traz um conforto no coração da gente de que a mensagem está sendo plantada. E o mais bonitinho de tudo é quando eles chegam para contar que um tio ou um primo faleceu, um avô, uma avó desencarnou. E eles dizem: não morreu, né, tia Gabi? O cemitério está só com o corpo, já falei com o papai. Eles mudaram de endereço, né, tia Gabi? É isso mesmo, é isso mesmo. Vai crescendo com aquela verdade construída dentro do coração e da mente. Gente, não estou fazendo propaganda não, mesmo porque minha chefe está ali, Dona Maria José. Mas a evangelização infantil é uma das tarefas mais lindas da casa. Venham para a evangelização, venham participar da evangelização infantil, tragam os seus queridos, tragam os seus sobrinhos, os seus filhos, os seus amigos. É um aprendizado constante. A chefe é muito boa, o pagamento é muito bom, todas as coberturas, 13º, seguro de vida, tudo a gente recebe aqui no Manuel. E é uma tarefa extremamente engrandecedora, especialmente quando a gente escuta esses relatos. O Maurício chegou ao plano espiritual com 11 anos, numa necessidade de evangelização infantil. Muitos desses livrinhos que estão caminhando aqui e que caminharão aqui durante a semana já estão construindo esses valores nessa encarnação.
chegarão certamente no plano espiritual com uma outra perspectiva da vida, com uma certeza muito maior de que a morte não é o fim. Então esse é a primeira reflexão que a gente gostaria de trazer com base nessa história do Maurício, para a nossa própria reforma íntima. A evangelização infantil, ela prossegue na nossa vida, independentemente da idade em que estejamos. Mesmo porque nós estamos aqui no corpo físico, mas não sabemos qual é a nossa idade espiritual. Então a evangelização na casa é para todas as idades. Vamos prosseguir aqui agora com a história da Celina. E ela nos traz uma reflexão sobre o amor ao próximo. A Celina desencarna e ela fala o seguinte: eu sempre fiz o que eu quis e quando eu quis. É o que ela coloca no livro pra gente. Meus pais, cheios de compromisso, não me viram crescer. Na verdade, mal nos encontrávamos e nada conheciam sobre mim. O que eu gostava, o que eu usava, o que eu sentia, é o que ela coloca no livro. Eles nada sabiam. Isso me revoltou muito. A revolta é um sentimento muito ruim, porque ela nivela as pessoas, e eu, muito revoltada, não percebia que perto de mim havia algumas boas pessoas. A revolta da Celina, ela é palpável quando você lê a história dela. E é como se ela escurecesse a vista do espírito. Então, durante o relato dela, a gente percebe que os espíritos tentavam ajudá-la, mas ela não enxergava. Por uma revolta de um amor que ela não sentiu, do pai e da mãe. O que ela fez? Na simplicidade da convivência, eu não conseguia notar essas pessoas boas, porque na minha raiva, eu bombardeava todos com a minha insatisfação. O bombardeio, gente, ele é real. Ele é perceptível para o espírito. A raiva, ela vai como uma faca cortando ali, trazendo aquele sentimento de angústia. E ela relata isso no livro e a gente consegue sentir o que ela narra. Assim não poderia ser diferente. Cheguei às drogas e nelas mergulhei. Eu queria chamar a atenção dos meus pais. E a qualquer preço nessa loucura eu engravidei. Vejam só esse trecho agora, gente, porque é um trecho muito atual. Confesso-lhes com muito pesar que nem sei de quem. A promiscuidade era grande. Chegava uma certa hora em que perdíamos totalmente a noção de tudo e de todos. Valia tudo entre nós. Primeira reflexão que a gente tem aqui, quando analisa esse testemunho, é a própria percepção de que essa questão sexual necessita cada vez mais de uma análise muito cuidadosa. Jovem, desencarna aos 20 anos e já traz essa orientação para a gente. O que a gente vê em todas as classes sociais, independente da orientação material que os jovens têm, é uma completa perdição de sentimentos. Usa-se e descarta-se uma pessoa com uma facilidade enorme. É como se a gente estivesse trocando a roupa. E isso há 10 anos atrás ela nos disse que para chamar a atenção dos pais ela engravidou. Quando tomei conhecimento da minha real situação, a gravidez, a primeira providência foi abortar. E assim fiz. Meus pais, eles nem tinham notícias minhas. Cuidavam em manter minha conta bancária alta, para que eu não tivesse motivo para reclamar deles. Então aqui o problema não era financeiro. Os pais forneciam para ela todos os cuidados materiais que eles podiam. E a gente vê muitos pais hoje em dia, o que é um desafio muito grande, se contentarem com o recurso material aplicado em casa. Nos questionamos, e o recurso do sentimento? E o recurso do amor? Está sendo igualmente aplicado nas contas bancárias dos espíritos? Dos nossos amores, dos nossos amados que estão próximos a nós? Façamos um exercício. No nosso círculo familiar próximo, nós sabemos o que passa no íntimo das pessoas que convivem conosco? As dores, as dificuldades, os questionamentos, nós temos essa percepção? Ou vivemos num círculo familiar parecido com o da Celina? Porque quando a gente lê a história da Celina, a primeira coisa que a gente faz é: essa aqui não encaixa muito comigo não.
não tenho filha, ela não mexe com drogas, ela não tem uma vida sexual desregrada ou sem orientações, então essa aqui não encaixa comigo. Vamos trazer a Celina para mais perto da nossa casa. Vamos convidá-la a entrar no nosso lar. Qual foi a origem das dificuldades dela? Ela não enxergava nos pais o amor que ela esperava. Ela não enxergava nos pais o carinho e a dedicação que ela tanto precisava. E como está a nossa casa? Como está o nosso círculo familiar? Nós temos alguma Celina vivendo conosco? Algum laço afetivo que a gente precisa de cuidar? Para que ele não sofra uma ruptura brusca e nos traga uma infelicidade profunda? Nesse aborto, também abortei a vida física. Cheguei aqui aos 20 anos de idade, totalmente descontrolada. Fiquei disforme, de revolta, de ira, de ódio. Nós sabemos que isso é possível. O perispírito adquire formas, de acordo com a sintonia que o espírito está nutrindo, com os sentimentos que ele está alimentando no coração. Ela chegou disforme, de ira, de ódio e de revolta. Ainda dói o meu coração. Não cumpri nada do que havia sido planejado para mim. Gente, isso aqui é seríssimo. E de repente a Celina, que estava sentada no nosso sofá, nos convidando a essa reflexão, nós nos enxergamos nela. Estamos cumprindo o que foi planejado para a gente? Ah, Gabi, não sei. Não sei como é que está o meu portfólio. Não sei o que foi planejado para mim nessa encarnação. Ainda bem, né, gente? Talvez não tivéssemos a maturidade de saber. Mas independentemente do que está planejado, nós vamos ver no final, numa reflexão muito legal que a gente vai concluir nosso estudo. A linha do bem é uma linha em que a gente não tem sofrimento. Na dúvida, o caminho do bem é o mais seguro. Chegar ao plano espiritual e atestar que não cumprimos nada do que foi planejado para nós, traz uma angústia no coração muito grande. E eles concluem: precisarei de muitos anos para me recompor. Isso a Celina falando. Vovozinha Efigênia diz que vai me ajudar. Pacientemente estará do meu lado, segurando a minha mão e me alimentando com muito amor. Estou faminta desse sentimento. Então, quando a gente olha lá na fome da África, que nós vimos aqui, matando 3,5 milhões de pessoas, a fome atual não é apenas de alimento físico. A fome atual é de sentimento, é de amor. Estar faminto de um sentimento é algo que dói. Nós não queremos que os nossos entes queridos passem por isso e não queremos passar por isso também. O convite da Celina, portanto, em todo esse espectro de causa e efeito, de ação e reação, de reforma íntima, é para que a gente reavalie os nossos laços afetivos, tanto do ponto de vista daqueles que convivem conosco, tanto do nosso ponto de vista. Nós sabemos que alguns entes afetivos, o amor não transcorre com facilidade. A gente tem algumas faíscas que saem. Tudo isso, a gente tem um remédio, antídoto sensacional, receita prescrita no Evangelho segundo o Espiritismo, em que qualquer farmácia aceita: a oração. Começando com oração, com reflexão íntima, pedindo aos amigos a força necessária para mudar esse sentimento, essa percepção, a gente consegue caminhar para purificar esses laços que às vezes estão azedinhos, não estão na sintonia doce que a doutrina espírita traz para a gente. Então vamos anotar, vamos fazer uma nova nota mental na nossa cabeça. A Celina nos traz essa reflexão importantíssima. E se nós não temos como erradicar a fome na África, nós temos como erradicar a fome dentro das nossas casas e dentro dos nossos círculos sociais, ainda que não sejamos parentes de sangue nessa encarnação, porque nós sabemos que a família espiritual também nos convida a esse trabalho.
Vamos lá, pessoal, vamos passar para Marta. Marta e o seu vício. Marta desencarnou aos 25 anos de idade. Um pouquinho de diferença em relação à idade da Celina, vocês lembram, né? 20 anos. Em decorrência de uma overdose. Ainda se encontra sob o efeito da droga. Momentos ligeiros de lucidez se alternam com horas intermináveis de desespero e total alienação. Uma coisa que a gente vê muito nos livros da doutrina espírita, nos livros espíritas, é que os espíritos não colocam as palavras no texto em vão. As palavras são selecionadas com a exatidão que o ensinamento precisa. Ela vivia horas intermináveis de desespero e vivia uma total alienação. Sentimentos de culpa misturavam a sentimentos de responsabilidade, ligados à família e ao trabalho, fazem com que fortes contrações de desespero aflijam sua mente, interferindo na sua recuperação. Vejam as palavras selecionadas pelos espíritos. O estado dela trazia contrações de desespero. Pensem no momento que vocês tiveram um mal físico e sentiram contrações de músculo ou algum tipo de contração no órgão. Isso nos traz um estado de desequilíbrio. Ela sentia contrações também. Mas essas contrações eram de desespero. Vejam só mais uma vez como é forte a sensação dos espíritos no plano espiritual. Deixou-se levar euforicamente pelo desejo de ser feliz, desviando-se do caminho que lhe proporcionaria a felicidade real. Então ela foi buscando um atalho fácil, uma felicidade fácil, e acabou se desviando do caminho. Na doutrina espírita a gente encontra algo importantíssimo. Antigamente a gente falaria de bússola, hoje a gente fala Waze. Mas esse Waze que a gente encontra no espiritismo, ele não nos leva para alguns locais perigosos, como às vezes acontece com o aplicativo. Se nós estivermos sintonizados com esse Waze espiritual, ele nos levará ao caminho reto. Mas ele não nos leva de maneira automática. É preciso que nós nos movimentemos na direção desse caminho. E aí a gente pergunta, pessoal, qual é o nosso vício? A Marta tinha um vício de drogas. E isso trouxe para ela um mal intenso, em que ela viveu, inclusive, do outro lado da vida. Quando a gente lê a história da Marta, a gente se questiona, qual é o nosso vício? E nós vamos, se alguém pensou assim, o meu vício é chocolate branco coberto com chocolate preto, tamo junto. Mas não é esse vício que a gente está falando aqui agora. O nosso vício não é a padaria do Verde Mar. Vamos ver aqui qual é o nosso vício. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Vamos propor então aqui agora a gente fazer um rápido questionário. Vocês topam? Não precisa de vir aqui na frente para responder as perguntas, não. Quem quiser anota na cabeça. Quem quiser anota num papelzinho ou na tela do celular. Nós vamos apostar aqui, no final a gente vai colocar o gabarito ali, valendo uma lata de leite condensado para o vencedor. Pode ser? Vocês topam, gente? Lembrando que tem lata de leite condensado diet, para quem tem restrições alimentares, e a lata de leite condensado comum. Tem até sem lactose. Todas estão disponíveis aqui. Vamos fazer esse questionário? Vamos lá, gente. 3 anos atrás. Que dia que é hoje? 18 de março de 2019. Se a gente volta 3 anos, 18 de março de 2016. Aonde vocês estavam em 18 de março de 2016? Não precisa responder alto. Só lembra, onde nós estávamos em 18 de março de 2016? É a partir desse ponto que vai ser a nossa data de corte. Tá bom? Nós não vamos voltar os 10 anos do Verdades da Vida Além da Vida, não. Vamos voltar só 3. Ok? Podemos começar? Mira na lata de leite condensado, gente. Pergunta 1. Testa a paciência própria. Está mais calmo, afável e compreensivo? Desculpa.
de 18 de março de 2016 até agora. Aqui, só para a gente ilustrar, talvez eu compartilhe um pouco as minhas respostas com vocês. Aqui, só para a gente ilustrar, vale no trânsito, especialmente hoje, eu não sei se vocês observam, que os carros, muitos deles, estão sendo fabricados sem seta. Ok? Conversões à direita e à esquerda é igual Kinder Ovo, uma surpresa. Vale aqui também motoristas que ficam no celular e o sinal abre, o sinal fecha, o sinal abre, o sinal fecha e o motorista não vê, porque está no celular. Vale essas situações aqui, tá bom? De 3 anos pra cá. Está mais calmo? Afável? Compreensível? Anota aí, gente. 2. Inquire as tuas relações na experiência da vivência pessoal. Conquistaste mais alto clima de paz na vida social? Vamos expandir aqui de novo. Vida social não é apenas a convivência física. Abram as redes sociais. O nosso amigo publica uma preferência política que nós discordamos. A gente bufa, respira fundo e reage no Facebook com uma carinha brava. A gente faz uma nota mental para depois chamá-lo no canto. Isso tudo é vida social. Vamos colocar esse ambiente na nossa reflexão também. Pergunta 3. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais assiduidade e ânimo na seara do Senhor? Vamos colocar aqui no Manuel Felipe. Vocês, todos que estão aqui no Manuel, vêm ao Manuel com mais frequência do que no dia antes do dia 18 de março de 2016? Abraçam tarefas? Ah, Gabi, eu não tenho como vir ao Manuel Felipe. Ok, não tem problema. Na seara do Senhor, a seara do Senhor não se resume ao Manuel Felipe também. Em todos os lugares que estejamos, pode ser sim a nossa seara do Senhor. Nós colaboramos com mais assiduidade? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui, gente, um testemunho pessoal. Já que nós estamos entre amigos. E o meu testemunho é um pouco sério, especialmente na frente da minha chefe aqui, Dona Maria José. Contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. E que a gente não pode negar isso que acontece com a gente. Porque o primeiro passo da reforma íntima é conhece-te a ti mesmo. Nós estamos há alguns anos na evangelização infantil. Num dos últimos sábados do ano passado, caiu uma chuva torrencial em Belo Horizonte. Torrencial. Não parava de chover. Levanto eu 7 horas da manhã no sábado, abro a janela, não vejo nada. Olho para o celular, a primeira notificação que eu recebo, Netflix. Gabi, chegou a nova temporada do seriado que você gostaria de ver. Olho para a janela de novo. Penso assim. Os nossos alunos do sábado de manhã vêm a pé do Morro do Papagaio. Com essa chuva, eles não vão descer. Vai molhar muito. Vai gripá-los. É capaz de nem ter evangelização infantil. E aí vem na sua cabeça assim. Estica o pé. Liga o Netflix e faz uma oração. Está entregue. Quem aparecer, apareceu. Quem não aparecer, como eu, não vai aparecer. Na hora que você olha para o Netflix de novo, segunda notificação, outro seriado que eu estava esperando. A gente respira fundo e faz uma oração. Na mesma hora da oração, a intuição é, troca de roupa e vai correndo para o Manuel Felipe Santiago. Chego aqui no Manuel Felipe. Vamos ver quem veio, né, gente? Vamos ver se os alunos vieram. Tínhamos 4 alunos de evangelização. Chegaram com os cabelinhos molhados, o casaco encharcado. Alguns não tinham nem sombrinha, nem guarda-chuva. Desceram correndo, brincando na chuva. Tia Gabi, que delícia de chuva. Eu tomei um banho de chuva maravilhoso. Nessa hora você, Gabriela, para e reflete. Anos de evangelização infantil. Por que ainda eu titubeio na hora do dever? Por que a chuva me convida a preguiça, enquanto o compromisso está me chamando no Manuel Felipe? Nós não podemos negar.
São tendências que ainda afloram, mas a disciplina antecede a espontaneidade. E uma recomendação maravilhosa que veio de um companheiro nosso na sala de aula esse dia: Gabi, vamos anotar os nomes desses alunos que vieram hoje. Eles merecem um prêmio, e merecem mesmo. Porque alguns não vieram porque estava chovendo muito. Outros estavam aqui todos molhados. Façamos essa reflexão aqui, ó. Pergunta 4. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Então, quando um amigo pede um conselho, troca uma ideia, como é o nosso retorno a ele? Nos últimos 3 anos, gente, vamos lá, vamos pensar. 2016 para cá. Nossos amigos, independentemente de serem espíritas ou não, como está a nossa atitude em relação a esses amigos? Reflete na tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Então não precisa te convidar. Serviço voluntário. Tenho uma oportunidade, estou servindo, dentro da casa espírita ou fora dela. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrenas? Aqui a pergunta é bem objetiva. Bens materiais. Como nós estamos nos últimos 3 anos, de 2016 para cá? Nós estamos mais livres das posses terrenas? Gente, isso se aplica a qualquer coisa. A qualquer coisa. Desde utensílio de casa, roupinhas, perfumes deliciosos. Aquela vontade de colecionar. Eu não tenho essa cor, eu não tenho esse tamanho. E a gente vai juntando, às vezes nem usa. Como é comum, ou é comum, abrirmos o guarda-roupa e termos várias roupinhas com etiqueta porque não usamos ainda? Posses terrenas, é a pergunta que ele nos faz aqui. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso, nossa e menos os determinativos eu, meu e minha? Como assim? O primeiro passo para a gente trabalhar o egoísmo. A minha filha, o meu carro, o meu apartamento. Gabi, mas no que isso interfere? É um exercício para que a gente vá trabalhando o próprio desapego e as nossas manifestações de eventual egoísmo. De 2016 para cá, nós estamos usando mais esses pronomes nós, nosso e nossa? Anota aí, gente, a lata de leite condensado está passando. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos por ti, estão presentemente mais raros? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o vitimismo. Estamos mais tristes ou mais coléricos, ainda que na intimidade. Nós não falamos com as pessoas, mas na nossa intimidade. É aquele momento em que a gente está dirigindo, está caminhando e pensa: meu Deus, coitado de mim. Vocês andam falando muito coitado de mim? De 2016 para cá? Vale colar não, hein, gente? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Remorso, gente. Remorso a gente tem em ambiente familiar, em ambiente profissional, a gente tem em ambiente escolar, a gente tem em ambiente religioso, porque nós estamos aqui num aprendizado constante. Remorsos ocultos. Ocultos para quem? Porque para os amigos espirituais eles não ficam ocultos. Dissipaste antigos desafetos e aversões? Em 2016 para cá, vocês tiveram algum desafeto que conseguimos vencer? Sim ou não? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Desatento a quê? Vamos voltar lá na Celina. Os pais da Celina foram o que com ela? Extremamente desatentos e negligentes. Nós estamos desatentos com o sentimento do próximo? Estamos desatentos com os nossos amores? Com os nossos amados? Nos nossos ambientes de trabalho e de convivência? Está terminando, gente, está terminando. Estudas mais profundamente a doutrina que professas?
muito comum falar assim: há quantos anos você é espírita? 20. Leu a codificação kardeciana? Não, veja bem, lê no culto no lar. A gente abre uma página, comenta. Leu os livros de André Luiz? Veja bem, o tempo hoje está correndo, né, gente? Ler é uma coisa difícil. A gente fez uma vez um estudo aqui na casa, dizendo que se a gente lesse uma página por dia, durante o ano a gente terminaria, salvo engano, 5 ou 6 obras fundamentais da doutrina espírita. Uma página por dia. Mas hoje o iPhone, os celulares, acredito que outros também, tem um extrato do tempo que a gente gasta no celular. Vocês já receberam esse extrato? Vem assim: registro de tempo. Você gastou 2 horas e meia na rede social hoje, essa semana. E aí você fala: meu Deus, ainda bem que isso não é publicado. 2 horas e meia na rede social. Lê os livros da doutrina? Veja bem. E aí a gente responde: de 2016 para cá, estudamos mais a doutrina espírita? Entendes melhor a função da dor? Ou isso nos causa revolta? Por que que isso está acontecendo comigo, Jesus? Por quê? Logo eu. Uma colega nossa aqui da evangelização infantil fala assim: amigos, eu dou aulinha. Por que que isso está acontecendo comigo? Hello? Eu dou aulinha. Muito comum a gente se perguntar isso. Amigos, por que que isso está acontecendo comigo? Eu sou espírita. Vamos lá, vamos responder. Nós entendemos melhor a função da dor? Cultivamos alguma discreta desavença? É o famoso enjoamento. Estou com enjoamento do fulano. Não consigo olhar para ele. Essa semana não posso encontrá-lo. O antídoto para isso aqui é a oração, gente. É respirar fundo na oração. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: nós cultivamos alguma discreta desavença? Auxiliamos os necessitados com mais abnegação? Necessitados de todo tipo, não apenas de questões materiais. Necessitados de uma palavra de consolo, de um minuto nosso, nós auxiliamos? Temos orado realmente? E aqui a gente fala muito com os meninos aqui na evangelização: não vale fazer oração deitado na cama para dormir, porque o dia é muito intenso, a gente está muito cansado, e às vezes o Pai Nosso não chega nem no nosso. Vai no Pai. Orar realmente é conectar-se com os amigos espirituais que estão ali prontinhos do nosso lado. Diga, Gabi, diga o que está te atormentando. Pai, dia seguinte amanheceu. É falta de educação, né, gente? Quando a gente recebe visita e dorme na frente da visita. Então os amigos espirituais estão ali para conversarem conosco. Nós estamos conversando com eles do fundo do nosso coração. Os nossos ideais evoluíram? O que são ideais? Planos, sonhos? Qual é o seu plano? Qual é o seu sonho? É muito comum escutar isso e a gente tem respostas prontas para as conquistas materiais. O meu plano é ser promovida no trabalho em 2 anos. Ok, ótimo, planos materiais são valiosíssimos. Nós estamos no meio encarnado, não podemos nos esquecer disso. Mas, e os nossos ideais espirituais? O meu plano em esfera espiritual é não ter egoísmo em 2 meses. Vamos botar na porta da geladeira: não ter egoísmo em 2 meses. Porque para ser promovido no trabalho, a gente faz curso no Brasil, faz curso fora do Brasil, com bolsa, sem bolsa. A gente faz mandarim, a gente faz inglês, a gente faz francês, tudo para ser promovido no trabalho e para ser promovido na espiritualidade do ser. O que a gente faz? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Fé raciocinada. Então, recentemente a gente acompanhou nessas grandes repercussões do mundo. Nós acompanhamos recentemente um triste acidente agora aqui em Minas Gerais. Acompanhamos o caso de um rapaz que veio da Austrália para desencarnar no interior de Minas. É como o imã na geladeira. A atração é uma coisa incrível. Como está a nossa fé? Ela está raciocinada? Por que acontece isso? Qual é a razão de ser? Ligamos a televisão, estão lá os menininhos lindos,
da família real britânica, umas bochechinhas rosa, umas coisinhas mais lindas. Viemos aqui para o centro, hoje estava aqui na porta uma irmã nossa pedindo dinheiro, com crianças da mesma idade, passando pelas questões mais intensas que uma criança pode passar. Abusos sexuais, questões financeiras, fome. Meninos da mesma idade, com planos de vida tão diferentes. Por quê? Tudo tem uma razão de ser. A nossa fé está mais raciocinada? Para terminar, temos o verbo mais indulgente, os braços mais ativos, as mãos mais abençoadoras. O verbo mais indulgente, vamos começar por uma coisa simples. Falamos palavrão? Num momento teve uma propaganda muito engraçada que passou um tempo aí, em que as famílias estavam discutindo e de repente elas falavam: mas que ursinho de pelúcia! Era a vontade que ela tinha de falar um palavrão. O palavrão sai automaticamente da nossa boca. A gente ensina aqui as crianças da evangelização: cuidado com os palavrões. A energia espiritual que sai da nossa boca, ela é real. Não adianta nada a gente falar assim: vamos combater a poluição dos rios, das matas, se nós poluímos o ar com os palavrões que nós falamos. E aquilo sai com uma facilidade danada. Vamos começar esse raciocínio, esse exercício. Vamos cortar o palavrão. Levantamos a faixa: não jogue lixo na rua. Estamos julgando lixos verbais nos nossos familiares. De 2016 para cá, estamos falando mais palavrão? Os nossos braços estão mais ativos e as nossas mãos mais abençoadoras? Algumas perguntas se conectam, né, gente? E por fim, estás de fato mais alegre e mais feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Sim ou não? Todas as perguntas que nós fizemos aqui nesse quiz, nesse questionário, as respostas são sim ou não. Vejamos aqui como que eles encerram. Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade. Mais um passo rumo à vida espiritual. Mais uma oportunidade valorizada ou perdida. E aí a gente chama com muito carinho Chico Xavier, que exala um amor profundo, e ele diz no Evangelho de Chico Xavier, separamos aqui uma frase dele, ó: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência de tempo perdido. Que é exatamente isso aqui. Quanto mais o tempo passa, ou é uma oportunidade valorizada ou uma oportunidade perdida, não tem escapatória. E aí ele complementa, pessoal, a outra frase dele: muitos companheiros excessivamente preocupados com os outros andam distraídos de si mesmos. Tenho visto vários espíritas desencarnados lamentando a sua situação no além. Chega do outro lado, não adianta falar: eu dei aulinha. Mas e o conteúdo da aula? A gente interiorizou? E Chico ainda faz mais um alerta pra gente aqui, ó. Dos companheiros espíritas desencarnados que eu tenho visto, o Chico via com muita facilidade, né, gente? Nenhum deles está satisfeito consigo mesmo. Todos têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. E aí a gente fala assim: eu estou no espiritismo para me melhorar. E quando chegar no plano espiritual, aquela pergunta que a gente fez lá no início, como é que vai ficar a nossa situação? Temos algo a temer? Nós seremos esses aqui que lamentaremos a falta de tempo? O tempo perdido? Pessoal, esse gabarito aqui é um gabarito íntimo de cada um de vocês. Todos aqui vão ganhar uma lata de leite condensado espiritual por terem participado desse questionário. Porque o passo principal e primeiro da reforma íntima é nós nos conhecermos. Então todo mundo que ganhou vai levar uma latinha de leite condensado para casa hoje, espiritual.
Não há um gabarito pronto para cada um de nós. Nós sabemos o nosso gabarito. E não precisamos deixar correr 3 anos para fazermos essa avaliação. Podemos fazê-la de 3 em 3 horas, de 3 em 3 dias, de 3 em 3 meses. O que importa é que a gente sinta avançar e não estacionar. Vamos caminhar aqui, para já para o final. Interroga a consciência quanto à utilidade que vem dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Interroga a tua consciência. O exercício é com a gente mesmo. Façamos isso agora, enquanto nos valemos do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos. Pois quando passarmos para o lado de lá, muitas vezes já será mais difícil. E a gente não sabe a hora que a gente vai passar para lá. A verdade é essa. Nós vimos aqui no início as nossas manchetes de jornal. A coisa está acontecendo numa velocidade muito intensa. O tempo está passando muito rápido. Nós não podemos perder mais tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos caminhar aqui para o nosso final. A Maria Elvira, que é um outro espírito que traz para a gente um testemunho, ela diz o seguinte: às vezes sinto um oco, um vazio enorme, como se estivesse me faltando um pedaço. Vivi uma vida de muitas lutas, inconformada eu sempre fui. Verdadeiramente eu nunca aceitei bem as minhas dificuldades. De Deus e Jesus eu nem queria ouvir falar. Se eles estivessem de verdade, como eu poderia estar sofrendo tanto? Muitas das vezes a gente já se questionou: acho que Jesus está de férias, porque não é possível que ele não está vendo o que está acontecendo comigo. Aos 42 anos tive um abscesso no seio, que tomou conta do meu sangue. Sentia dores fortes no corpo todo. Eu sofri muito. Já sei que morri, mas não estou entendendo nada. Acreditei que Jesus iria me salvar. Estou morta, já sei, mas não estou salva. Estou muito confusa. O que acreditei que ia dar certo não deu. Chico conta nesse livro Evangelho de Chico Xavier que ele estava passeando no cemitério. Passear no cemitério para o Chico devia ser uma coisa bem intensa, né? Que ele devia ver uma população inteira lá. E um espírito estava preso no túmulo. E era um empresário muito rico, que tinha sido muito rico na encarnação, já desencarnado. E o empresário chega para ele e fala assim: Chico, quando percebe que o Chico enxergava ele: Chico, vocês espíritas são os que têm maior riqueza no planeta Terra. Acumulei dinheiro, acumulei investimento, acumulei imóveis, mas eu não tinha a riqueza do espiritismo. E o Chico conversou com ele, foi explicando para ele as questões, e ele entendeu, mas ele disse ao Chico: eu precisarei ficar aqui mais um tempo, juntinho do corpo. Um sofrimento, né, gente? Um sofrimento. Mas a doutrina espírita é uma riqueza, e a gente tem que enxergar isso. Maria Elvira desencarnou aos 42 anos, vítima de septicemia, infecção generalizada. Sofreu muitas dores, mas acreditando na salvação para a vida eterna, foi muito resignada, o que colaborou com o seu desligamento. Suicida indireta, numa encarnação anterior, contaminou todo o seu metabolismo com hábitos de toda a natureza, especialmente alimentares. Desregrada diante da vida, desencarnou antes do tempo. Faz parte do grupo de pacientes deste Hospital Renascer, localizado acima do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, no plano espiritual. Aqui acima do centro existe um hospital espiritual. Ela era paciente desse hospital. E aí nos questionamos: Maria Elvira, entre na nossa casa. Nós somos suicidas indiretos? Fazemos maus usos de certos aspectos da vida? Alimentação, sentimentos, lazer, pensamentos. Ela foi suicida indireta numa existência anterior, e na outra encarnação desencarnou de septicemia. Fato é, gente, que o empresário estava certo. A doutrina espírita, o espiritismo, ele traz as coisas numa indiscutível clareza. A bondade de Deus dentro de uma lei de justiça inquebrantável. Justiça que se faz pela própria consciência culposa.
que busca nos recursos da vida oportunidades de remissão. Muito comum a gente escutar dos menininhos aqui no centro: faz isso não, Deus castiga. E a gente pergunta: Deus castiga? Sim, professora, minha avó sempre falou isso. Então a gente tem que ir com muito carinho reconstruindo isso, porque a avó é uma autoridade especial. Nós não podemos falar que a avó falou mentira, mas a gente tem que levá-los ao entendimento de que Deus é Pai misericordioso. Nós buscamos a dor, mas podemos aprender pelo amor. A hora é esta: séculos e séculos se passaram desde a proposta inicial. O momento se apresenta pleno de oportunidades para cada um. Oportunidades que renovam o acordo com o verdadeiro empenho do indivíduo de seguir em frente, de se fortalecer naquele que o assiste e que o ampara. A doutrina espírita é uma bênção, sim. Ela nos consola, ela nos apresenta os motivos, as razões, por que as coisas são como são, ou melhor, estão como estão. Porque nós somos filhos de Deus e temos a possibilidade de alterá-las. Não precisamos aprender com a dor, podemos aprender com o amor. E é por isso, gente, que a gente encerra a nossa apresentação com o testemunho da Elza, que também está no livro Verdades da Vida Além da Vida. Ela desencarna aos 84 anos. E ela diz: aqui as flores, aqui tem flores lindas, o perfume delas é delicioso. Aí na terra onde vivi, não vivo mais, algumas flores tinham um cheiro que eu não gostava de jeito nenhum. Cravo de defunto, horrível. Uma coisa que me impressiona é que a morte não existe. Estou viva, mas em vez de estar viva para pior, estou viva para melhor. Vá entender. Morte não é morrer, não. Eu estou morta e estou vivinha da Silva. Aí os amigos espirituais explicam: Dona Elza cumpriu com muito valor o seu programa reencarnatório, igual vai acontecer com todo mundo aqui, né, gente? Acolheu 10 espíritos com amor muito grande, os educou e os encaminhou. O seu companheiro alfaiate sempre contou com o seu apoio e a sua ajuda. Seu Orlando e Dona Elza formaram esses casais comprometidos com o bem. Os dois foram recebidos com muito carinho e sabemos que depois de um breve descanso, retornarão com a mesma missão: acolher irmãozinhos que caminham desviados dos processos de educação divina. O testemunho da Dona Elza é sensacional. É o testemunho que nós queremos dar quando chegar a nossa hora do desencarne. É chegar lá e falar assim: cumprimos todo o plano reencarnatório, não deixamos nada para trás. Pessoal, as manchetes que nós vimos lá no início, elas podem se modificar. E cabe a nós ser os protagonistas dessas manchetes aqui, que nós vemos também nos últimos 10 anos, de um mundo que está se transformando. Vejam só: 5.000 pessoas fazem fila na chuva para salvar um menino com câncer. Real, aconteceu no Reino Unido, o menininho com um tipo de leucemia gravíssima. A família fez uma corrente na internet. 5.000 pessoas compareceram para testar a compatibilidade do seu sangue com o sangue do menino. Alunos fazem vaquinha e dão bike e mochila para um amigo ir à escola. Isso aconteceu aqui no interior do Piauí. O menino andava de bicicleta, quilômetros numa bicicleta que praticamente só tinha uma roda e nem malabarista ele era. Os colegas fizeram a vaquinha, compraram a bicicleta, colocaram um laço de fita e entregaram para ele. E ele disse assim: eu nunca ganhei um presente. É o primeiro presente que eu ganho. 17 anos. Calouros recebem trote do bem de crianças com câncer. Lá no Rio Grande do Sul, alunos da Escola de Medicina da universidade, uma universidade do Rio Grande do Sul, vão ao hospital para o que os professores chamam de primeira experiência no hospital. E quem raspa a cabeça deles são as crianças com câncer. E aquilo que para as crianças é um motivo de vergonha, as cabecinhas raspadas, vira um motivo de alegria, porque os alunos estão sorridentes de orelha a orelha, porque eles estão carecas. E o ambiente é tomado por uma energia maravilhosa de cura. Isso acontece todos os dias. Alunos de faculdade, essa aqui é nova, ó, recente, se unem para ajudar a vendedora que perdeu o carro na chuva. Agora em São Paulo, o temporal levou um Uno
da vendedora Dona Inês, que fazia cachorro-quente e sanduíche na porta da faculdade. Alunos e professores se reuniram e fizeram uma vaquinha. Recolheram R$6.000. É o que deu para comprar um novo Uno para Dona Inês. No mesmo modelo, no mesmo ano. E ela diz num testemunho, passou no Globo Repórter, com o olho cheio d'água: Jesus fez 2 milagres na minha vida. Me tirou do carro para que a árvore não caísse em cima de mim e não me matasse. E fez esses alunos anjos me presentearem com um carro novo. E ela abre o porta-malas e distribui os sanduíches e os cachorros quentes, numa alegria que ela nunca sentiu. A alegria do amor circulando. Imaginem a fluidificação desses lanches. E o quanto que essa energia, ela se espalha. Funcionários dão dinheiro do amigo secreto a um colega assaltado. Dezembro, o colega foi assaltado, levaram a moto, o celular e a carteira. Os colegas fizeram uma vaquinha, fizeram uma cartinha e entregaram para ele. Não vai dar para você comprar tudo que o ladrão levou, mas sinta-se amado. Se precisar de carona, nós vamos te dar. Se precisar de celular, pode usar o meu. Não há problema. O que importa é que você está bem. Sinta-se amado. Um feliz ano novo de moto, de carro, de ônibus, de bicicleta, do que puder. Essas manchetes aqui cabem a nós protagonizarmos também. Porque ninguém quer viver as manchetes do início do nosso estudo. E a gente tem total condição de protagonizar essas novas notícias. Pessoal, o livro Verdades da Além da Vida, Além da Vida, traz 3 principais diretrizes para a gente. E é o que a gente vai levar daqui hoje. A atemporalidade é um livro extremamente atual. Passaram-se 10 anos, passou-se uma década. E os testemunhos continuam fresquinhos. E continuarão durante muito tempo. Um convite à reforma íntima. Em todos os testemunhos. Em qualquer história. O convite é a mudança. Testemunhos pessoais que são aulas de espiritismo. Qualquer historinha que a gente leia é uma aula de evangelização. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O livro não nos convida à perfeição de um dia para o outro, mesmo porque o processo é difícil. Ninguém que entra na escola, na primeira série, em um ano, consegue se formar no ensino médio. Mas nós estamos sendo conclamados e convidados a um esforço íntimo e a um esforço de autoaperfeiçoamento. E para a gente encerrar, nós trouxemos aqui uma reflexão muito consoladora. Porque quando a gente lê essas notícias que a gente leu no início do estudo, a gente pensa assim: o que será que está reservado para mim? Será que eu vou desencarnar num acidente? Será que eu vou passar por uma doença grave? Será que eu vou passar por uma dor intensa? Por um abandono? Não sabemos. Mas vejam o que aconteceu com Saturnino, nesse livro A Vida Escreve, de Chico e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. A leitura é breve, a gente não vai cansar ninguém não, mas com ela a gente fecha o nosso estudo de hoje. Saturnino era francamente um dos melhores homens, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. É muito comum a gente se referir às pessoas assim, né? O fulano é um amor em pessoa. Saturnino era esse. Onde houvesse dor, ele estava de plantão. No trabalho era um amigo fiel, nas dificuldades era um sorriso generoso. Por isso mesmo, quando foi visto com a mão sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele. Ele operava uma máquina no trabalho e a mão, o braço entrou dentro da máquina. Saturnino ferido, logo Saturnino, amigo de todos, o famoso eu dou aulinha. Seus colegas de fábrica rasgaram peças de roupa para estancar o sangue que corria copiosamente. O chefe da tecelagem conduziu no automóvel para um hospital, para um magnífico hospital. Operação feliz. O cirurgião informou sorrindo: felizmente, Saturnino perderá simplesmente o polegar. Todo o braço está ferido, traumatizado, mas será reconstruído em tempo breve. E a companheira do trabalho diz: por que um desastre desse com um homem tão bom? Tenho visto tantas mãos criminosas saírem lisas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino vencer a vítima ao vitimismo. Devemos ajudar Saturnino. E não faltou quem dissesse: que adianta a religião? Tão bem observada. Saturnino é espírita convicto, leva a sério o seu ideal, vive para os outros. Por que aconteceu isso com ele?
E à tarde, quando o acidentado apareceu no trabalho, com o braço na tipóia, o carinho e o respeito circularam por todos os lados. Ele agradeceu a generosidade e sorriu resignado, mas ele estava triste. Estava pensando, eu dou aulinha. Por que aconteceu isso comigo? Por que meu braço entrou na máquina? Por que eu perdi um dedo? E aí, na companhia da esposa, foi ao centro espírita. Numa sessão íntima, apenas 10 pessoas fizeram uma prece e veio o orientador espiritual Macário. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, não se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Você hoje demonstra indiscutível abatimento. Quando você se preparava ao mergulho do berço terrestre, presta atenção, gente, programou essa excursão de trabalho, de reajuste. Porém, você formulou uma sentença contra si mesmo. Vejam aqui não está escrito, Deus formulou uma sentença contra você. Não, Deus não castiga. Ele mesmo formulou uma sentença contra ele. Há 80 anos, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado enfermo não lhe obedeceu, você com as próprias mãos obrigou a triturar o braço direito num engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual, o caldo de cana com sangue da vítima lhe ecoava no coração. Por muito e muito tempo. Você implorou existência humilde em que viesse a perder o seu braço mais útil. Não foi Deus, não. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, conheceu a doutrina espírita. Tem os pés no caminho do bem. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso e daquilo só pode ser avaliado por ocasião da colheita. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você o braço todo, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor o seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de tranquilidade, de alegria. Na manhã seguinte, compareceu ao serviço. E o porteiro olhou para ele de olho arregalado. Você tinha um atestado de 30 dias, Saturnino. O que você está fazendo aqui? Vai ver Netflix? O senhor está enganado. Eu não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando fábrica adentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo. Graças a Deus. Pessoal, a gente não sabe se a gente está aqui para perder um braço, mas nós podemos perder um dedo só. A opção é nossa. Nós queremos aprender pela dor ou pelo amor. Nunca é tarde para começar. Que nós comecemos agora o nosso esforço da reforma íntima, em qualquer ambiente que estejamos. Leiam o livro Verdades da Vida Além da Vida. São aulas diárias que esses espíritos vão nos fornecendo. E a gente precisa de apoio para conseguir avançar. Não desanimemos, porque vai ter momentos que nós vamos desanimar. Mas o importante é ficar firme na oração e seguir em frente. Porque nós estamos aí com uma história traçada, mas nós podemos alterá-la para muito amor e para muita felicidade. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada pela participação no questionário. Levem as latinhas de leite condensado espirituais para casa. Façam um delicioso brigadeiro e repartam esse brigadeiro com todos os familiares de vocês, amigos, colegas de trabalho. Porque o doce da doutrina espírita deve ser compartilhado. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês.